Senhoras e senhores, estamos iniciando mais um Haja Direito, programa da Escola de Direito da Universidade Católica de Pelotas, sempre com apoio cultural da OAB Pelotas. Hoje nós vamos fazer uma conversa com o seu Antônio Saraiva, uma pessoa muito interessante que acabou fazendo um livro, escrevendo um livro sobre Joaquim Antônio Saraiva e vai nos contar um pouco essa aventura de escrever um livro, ele não sendo um homem das letras, vamos dizer assim, não sendo uma pessoa de formação acadêmica nessa área. Muito obrigado, em primeiro lugar, Sr. Antônio, pela sua presença. E começo já perguntando um pouco a motivação desse livro, Joaquim Antônio Saraiva, um bravo republicano. Qual é o motivo? Qual o motivo? Porque, de onde é que saiu essa ideia de o senhor começar a escrever um livro e escrever um livro sobre uma pessoa da sua família? Bom, em primeiro lugar, é que o final do meu pai sempre, alguma coisa que ele sabia, sempre falava sobre o velho, né? Que é avô dele. E então era um risote, né? E eu via aquilo e ficava memorizando sempre aqueles casos. Depois, conforme fui crescendo, sempre ouvia falar por outras pessoas também, né, que me falavam vários casos sobre dele, né? Mas é importante que ele tinha a fama de bandido, no caso, né? Ah, era então, considerado uma pessoa perigosa. Mas aí, conforme eu fui lendo livros, né, como A Cabeça de Gumercindo Saraiva, foi um livro que me deu um conhecimento muito grande sobre a história do Rio Grande do Sul, né, escrito pelo Elmar Bono. E o Gumercindo Saraiva, o sobrenome Saraiva é da família também. Joaquim Antônio Saraiva era parente do Gumercindo Saraiva? Eles eram primo segundo. Primo segundo. Isso aí eu fiz uma pesquisa e tenho certeza que eles eram primo segundo. Uhum. Porque os pessoal lá de fora, os antigos, diziam que eles eram primo irmãos, mas não, são primo segundo. Pessoal de fora, diz fora da onde? Da segunda zona de Canguçu. Ah, é dessa região, segunda zona de Canguçu. É a minha terra onde eu me criei, né? O senhor também é de lá. Mas o senhor hoje trabalha aqui há muitos anos em Pelotas, já? Já faz quase 30 anos que eu estou aqui para Pelotas. Sempre no Salão Arealense, ali no Lins de Almeida, não? Não, eu iniciei aqui em fábricas de conservas, né? E depois trabalhei em alguns, como frigorífico Ângulo e loja Mesba, sempre no setor de segurança, né? Aí agora em 89, que eu iniciei com barbearia, né? Ali na Domingos de Almeida. Mas a motivação, professor, foi essa aí. Então eu comecei a pesquisar. É uma coisa de infância, então. Exatamente. Na sua infância eu ouvia falar muito na história, me chamava a atenção. E aí eu, conforme fui pesquisando, eu vi pelo que ele passou. Na hora que eu comecei a ler esses livros, eu mentalizei pelas barbaridades que foi a guerra, foi o que ele viveu, né? Não foi uma guerra só, foi as duas, né? Foi a de 93 e a de 23. A Revolução Federalista de 93 e 23. E a de 23. As duas. Quero então, simplificar um pouco, assim, para a gente retornar um pouquinho, era a rebelião, vamos dizer, pela manutenção, pelo menos do Júlio de Castilhos no poder, depois do Borges Medeiros, na continuidade. Exatamente. Né? Primeiro os maragatos lutando para tentar retirar o Júlio de Castilhos e tentar depois retirar o Borges Medeiros. O Júlio de Castilhos, no caso, aqui o personagem do livro lutou a favor do Júlio de Castilhos para manter o Júlio de Castilhos no poder. Então o Joaquim Antônio Saraiva era republicano, do lado do Júlio de Castilhos. Exatamente, contra os maragatos. Contra os maragatos. Mas já em 23, 30 anos após, né, este partido republicano, já que quem era governo é o Borges Medeiros, certo. Então já estava com fraude. Né? Então ele esteve acompanhando sempre o Zeca Neto mesmo. O Zeca Neto teve essa mesma posição. Exatamente. Você tem toda a razão. E o Pinheiro Machado também. O Zeca Neto, ele primeiro apoiava o Júlio de Castilhos, mas depois de tantos anos, e o Borges Medeiros não querendo nunca largar o bastão do poder no Estado, né? Ele se rebelou também. O Zeca Neto veio a ser depois opositor do Borges Medeiros. Do próprio partido, né? Isso mesmo. E, como Pinheiro Machado. Acompanhou então exatamente o Zeca Neto. Acompanhou esses líderes, né? Zeca Neto, Pinheiro Machado, e alguns outros também, que agora não me foge da mente. Sim. Então a minha motivação foi essa, foi mostrar para o povo, no caso, a história do Rio Grande do Sul, e também mostrar que naquela época as pessoas que se metiam nisso aí, se eles não agissem assim, muitas vezes como bandidos, no caso, eles não sobreviviam. Das guerras mais violentas que contam a história do Brasil, né? Essa nossa guerra, a Revolução Federalista, essa
Era na base do facão mesmo. Foi mais de 10 mil mortes, né? E na base da degola, na base do sangue mesmo, assim, homem a homem, como se diz, né? 300 degolados num dia só, né? Aqui no Rio. De coisas assim bárbaras que a gente não tem notícia mesmo. Realmente é muito interessante, é muito pertinente o livro mesmo, porque eu até conversava com o senhor Antônio exatamente sobre isso, né? Da importância do trabalho dele, sabe? Porque a gente sabe muito pouco, e esse enfoque a partir da história de uma pessoa é até mais atraente, né? Pegar e ver a história de uma pessoa que participou dos eventos históricos passa a ser mais atraente do que falar só sobre os eventos históricos de forma mais distanciada, né? Então, é uma oportunidade interessante mesmo das pessoas terem acesso à história da nossa região aqui, né? Marcou profundamente a nossa região. Claro. E eu queria cumprimentar o seu Antônio pelo lançamento do livro e achar que essa é uma pauta assim, muito oportuna pelo que ela tem de história, de proximidade geográfica com a gente, etc. e tal. E estou aproveitando para rememorar algumas coisas e até aprender outras. Então agora esse dado que ele está me lembrando, eu já tinha lido isso mesmo, dessa questão de que morreram, particularmente a Revolução de 23, houve 2 degolas terríveis, uma aqui perto, na Lagoa da Música,